Bem-vindos de volta ao nosso curso de ensaios em voo. Nós estamos no módulo 8, Conhecimentos Técnicos de Aeronaves. Hoje vamos falar da aeronave Corisco, que vocês podem ver aqui. O objetivo da nossa aula é conhecer a aeronave e seus sistemas. Esse é o roteiro, vamos descrever a aeronave, falar dos seus sistemas gerais, limitações, parte de peso e balanceamento, desempenho, e vamos falar dos dois principais displays da aeronave. Então, a aeronave Corisco é um monomotor, asa baixa, equipada com trem retrátil, toda metálica, pode ter até quatro ocupantes. A aeronave fabricada pela Naval, sob licença da Piper. Aqui nós temos a distribuição geral do painel, que vocês podem ver aqui, ou também podem observar na nossa apostila. Tem o detalhamento e aqui a foto. Eu vou chamar a atenção, os instrumentos são todos convencionais. Vou chamar a atenção principalmente pelo display Aspen, que a gente vai falar mais no final da aula. Ele é conectado com o GPS, então a navegação eu posso passar para cá. Nós temos aqui um GPS Garmin 530, tá? E aqui também temos a parte de transponder e os VHFs. Aqui no quadrante de manetes, manete de potência, a do passo e a da mistura. Aqui os principais indicadores do motor, a RPM e a pressão de admissão, além de outros instrumentos aqui de indicação de parâmetros do motor e do sistema de combustível. O grupo motopropulsor, então temos um Lycoming, tá, que produz 200 HP nominal a 2.700 RPM. Os comandos do motor, basicamente nós temos, conforme já falado anteriormente, uma manete de potência, uma manete que controla o passo da hélice e a manete de mistura, que a gente pode corrigir. Ele tem um detente aqui, na hora de cortar tem que abaixar o detente para poder fazer o corte. Aqui, conforme também já falado anteriormente, nós temos indicação da rotação do motor, e aqui a pressão de admissão na parte superior e o fluxo de combustível aqui na parte inferior. Aproveitando a figura, aqui é o freio de estacionamento. Então, nós, para acionar, puxamos essa alavanca para cima e apertamos esse botão para travar. O sistema de combustível, então, nós temos dois tanques, um em cada asa, o total de 181 litros, só que esse combustível é mostrado na nossa cabine em galões, tá? Então, a indicação, seja do fluxo de combustível, da quantidade de combustível existente, está em galões, o galão em torno de 3,7 litros por galão. Nós temos uma seletora, que pode ser vista aqui, tá, com as posições fechada, tanque direito, tanque esquerdo. Nós temos uma bomba mecânica colocada no motor. Tá? Essa a gente não tem controle, basicamente, uma vez que o motor está funcionando, a bomba está funcionando. E nós temos uma bomba elétrica, essa aqui é o primeiro interruptor, depois aqui da bateria e do alternador. Tá? E normalmente nós ligamos essa bomba nos procedimentos de decolagem, pouso e troca de motor. Tá? É o que está falando aqui. Então existe uma bomba acionada pelo próprio motor e uma bomba elétrica. A bomba elétrica é controlada por um interruptor tipo tecla, conforme falado, e sempre a gente liga a bomba por precaução durante pouso, decolagem e troca de tanques. O sistema elétrico, então, a fonte primária é um alternador de 14 volts, 60 amperes, a fonte secundária é uma bateria, então, utilizada, por exemplo, na partida, ou se falhar o alternador. Aqui nós temos o interruptor geral, então o da esquerda é o da bateria, ele é dividido, né? Esquerda, bateria, e após a partida a gente já liga o alternador, tá? Que fica do lado. O trem de pouso, então, é triciclo retrátil, acionado hidraulicamente, né, por uma bomba
uma bomba elétrica e a seletora aqui, tá? Os indicadores aqui, então os 3 trens baixado e travado, aqui teremos as 3 luzes acesas, luzes todas apagadas significa que o trem está recolhido em cima. E temos uma luz amarela e vermelha no painel superior, né, para indicar que o trem está em trânsito ou se uma das pernas não está travada. Tá? Temos também uma chave, tá, para pouso, para abaixamento do trem em emergência, caso não consiga pelo sistema normal. Então vamos colocar essa alavanca para baixo, nesse caso, e acionar o interruptor de emergência. Então a alavanca deve ser mantida na posição abaixada, tá? Essa alavanca, até obter a indicação do trem de pouso abaixado e travado. O trem de pouso, relacionado com ele, tem uma buzina, tá? Caso o trem esteja recolhido e a potência seja reduzida abaixo de 14 polegadas a gente vê aqui, ó, tá? Vai tocar a buzina. Ou se o trem estiver recolhido e o flap for estendido, o flap não aparece, mas a alavanca de acionamento está aqui, se ele for além de 10 graus. Nós temos um freio que se usa na ponta dos pés, os pedais estão aqui. E o freio de estacionamento, conforme já falado anteriormente, né, basicamente é puxar esse freio para cima e apertar esse botão para travar. Para destravar, simplesmente puxar essa alavanca mais para cima, ele destrava. Os comandos de voo são convencionais, mecânicos, tipo duplo comando, interconectado. Né? O profundor é inteiramente móvel, quer dizer, o estabilizador e profundor. Tá? O leme direcional também convencional, ailerons interconectados com deflexão diferencial. E o flap, né, conforme mostrado aqui, as posições 0, 10, 25 e 40. Tá? Aqui é o interruptor, a alavanca do trem de pouso de emergência que foi falado anteriormente. Um trem a partir de compensador pode ser feito mecanicamente através dessa roda ou eletricamente pelo botão do manche. O pitô estático a gente já falou, então a gente tem 2 sistemas, né, um convencional ligado aos instrumentos, desculpa, agora eu confundi com o quasar. O nosso sistema pitô estático é um sistema convencional e que manda as mesmas informações, seja para o display do dyno ou para os instrumentos analógicos. E também o pitô tem um aquecedor, né, para o caso de formação de gelo ou chuva intensa. Né. Um alarme de stall, né, baseado numa tecla que fica no bordo de ataque da asa. Dependendo do ângulo de ataque, ele vai acionar em certo ângulo, vai fechar o interruptor e vai informar de forma aural e uma luz informando que a aeronave está próximo ao stall. O stall também pode ser caracterizado por uma trepidação irregular e leve, então esse é o buffet, tá? E pequenas oscilações em arfagem. Bom, já falamos do grupo motopulsor, aqui estão todos os limites, vocês podem ler aqui ou na apostila. O motor fornece 200 HP, com 2.700 RPM, nominal esse valor. A hélice deve ser evitar de voar entre 2.000 e 2.350 RPM e acima de 2.600 em voo nivelado, 2.600 RPM. O peso máximo da aeronave é 1.202 kg, no bagageiro máximo de 91 kg. Essas aqui são as velocidades que limitam a nossa aeronave. Então a VNE é 186 nós, tá? A VA, né, 114 nós, flap estendido 109 nós. Tá? E aqui principalmente a parte de operação do trem de pouso, abaixo de 183 e o recolhimento, tá, abaixo de 110. Vento de través, no máximo 17 nós é o limite, e o limite de fator de carga positivo é 3,8.
E são proibidas manobras invertidas e acrobacia. Esse aqui, pessoal, é um exemplo de ficha de peso e balanceamento, que relembramos que para cada voo teremos que ter o peso e balanceamento. Esse aqui é o peso básico da aeronave vazio, então a gente começa a partir dele e que tem um momento que é dado aqui. A partir daqui a gente começa a acrescentar então os pesos dos pilotos ou outras pessoas a bordo, né, na parte dianteira, na parte traseira, a quantidade de combustível em quilo, tá? E o que está no bagageiro. Bom, depois disso a gente soma todos os pesos, soma todos os momentos e divide o momento pelo peso. E aí a gente vai ter a posição do centro de gravidade e também do peso máximo. Esse é o diagrama de peso e balanceamento. Então, à medida que nós subimos, o centro de gravidade tem que vir mais aqui para trás. Tá? Então, a gente vê na ficha lá e checa no diagrama aqui a posição do CG. Normalmente a gente está aqui em torno de 1.100 quilogramas, tá? E 2,2, alguma coisa por aqui. Mas, de qualquer forma, devemos checar antes de cada voo o peso e o balanceamento. Aqui os gráficos de desempenho. Eu chamo a atenção que vários gráficos, ele trata de altitude e densidade. Então, a gente viu lá na anemometria como calcular a altitude e densidade. Tá? Aqui nós temos o gráfico também, de forma gráfica. A gente, por exemplo, no nível do mar, 15 graus, esse aqui é a curva da ISA. Se nós estamos numa altitude, a gente vê o desvio da ISA, né? Então aqui, por exemplo, se a gente tiver em torno aqui de 25 graus, a gente está aqui um desvio aqui de 10 graus. Então a gente pega esse desvio ISA e vai até a altitude. Então, altitude de pressão de 6.000, nesse caso, aí a gente corre para cá e vê que a gente está em torno de 7.000 pés de altitude e densidade. Então, relembrem isso lá das nossas aulas de anemometria, tá? E porque alguns parâmetros que a gente vai ver de desempenho, eles serão baseados não em altitude e pressão, mas sim em altitude e densidade. A calibração do nosso velocímetro, então aqui a gente tem as curvas, vamos pegar um exemplo aqui de aqui nós temos velocidade indicada, aqui nós temos velocidade calibrada. Estamos, por exemplo, com 140 milhas de indicada. A gente sobe no gráfico, está na configuração lisa, está nesse ponto aqui, ele está alguma coisa aqui em torno de 137 milhas, né, por hora. Então, 140 indicada, né, corrigindo, ela é 137 milhas calibrada. Então, muitas vezes a gente vai ter que fazer algumas conversões para chegar na velocidade verdadeira, etc. Então, vamos usar esse gráfico aqui. Um outro é desempenho em decolagem, seja na corrida no solo, seja a passagem de obstáculos de 50 pés. Aqui a curva contínua flap 25, a tracejada flap 0. Vejam que a gente entra com altitude e densidade. Aqui a gente corrige a altitude e a temperatura, acha altitude e densidade. Vamos, por exemplo, que nós estamos decolando na altitude e densidade de 2.000 pés. Então entramos por aqui no gráfico. A corrida no solo vai ser basicamente um pouquinho antes dessa linha aqui. Tá? Em torno de 1.000 pés, em torno de 280 metros. Tá? Considerando que fizemos a corrida de decolagem com flap 25. Então, vem até a linha de corrida no solo. Se queremos fazer uma análise de altitude para um obstáculo de 50 pés, então, decolando na altitude e densidade de 2.000, a gente chega até aqui, estamos decolando com flap 25, então chega até essa linha e desce. É 2.000 pés e 600 metros. Bom, o outro gráfico trata de desempenho em subida. Observem que esse aqui também, pessoal, vento zero, voltando aqui, vento zero e na altura, no peso máximo de decolagem. Tá? Então, se a gente está
abaixo do peso máximo, pode-se usar fórmulas empíricas para tentar corrigir esse valor aqui. Tá? O gráfico não dá essa variação de peso aqui. Bom, o outro gráfico, então, desempenho e subida, também trem e flap recolhido, peso 1.200 quilos. Tá? Então, a gente vai entrar com altitude e densidade, né? Eu quero saber qual a razão de subida em uma dada altitude e densidade. Vamos pegar aqui 4.000 pés de altitude e densidade, com um peso máximo, ele deve estar aqui um pouquinho menos de 700 pés por minuto. Bom, aqui esses gráficos aqui são muito importantes porque terão exercícios lá de, por exemplo, determinação da polar de arrasto, que a gente vai usar esse gráfico. Primeira coisa que a gente chama atenção é que o gráfico, essa tabela, ela fornece potências entregue no eixo. Tá? Depois a gente tem que corrigir para o rendimento, mas por enquanto vamos chegar aqui que a gente tem potência de 110, 130 e 150 HP. Que corresponde a 55%, 65%, 75%. E vejam que esses números aqui se repetem no próximo gráfico, 55, 65, 75. Então, essa potência em HP corresponde a um percentual da potência máxima. Bom, nós trabalhamos normalmente em cruzeiro com RPM de 2.400, tá? 2.400 RPM. Quando nós queremos avaliar alguma coisa, temos que ter uma altitude e pressão. Então, no caso aqui, o exemplo é 4.000 pés. Eu estou com 2.400 RPM. Para ter 110 HPs, eu boto no meu indicador de pressão de admissão 119,5 polegadas de mercúrio. Se eu quero mais potência, eu coloco 22. Se eu quero agora 150 HP, eu boto 24,4. E aqui vocês vão ver uma correção, né, de temperatura, né, de 0,16 a cada 5 graus. Então, a cada 10 graus é 0,32. Então, em vez de 19,5, deveria ser 19,82. A gente não tem essa resolução no instrumento, pessoal, mas a correção está aqui. Muito bem. Com esses números aqui de potência, a aeronave, o manual prevê que a gente esteja nesse caso aqui, 4.000 pés, né, a uma velocidade, aqui nesse caso 55, que é esse aqui, tá? Então estamos com 110 HP, 55, 4.000 pés, 19,5, tá? Isso corresponde a uma velocidade. E que velocidade é essa? Aí eu entro aqui, 4.000, 55, aqui em torno de 137 milhas por hora verdadeiro. Tá? Então, eu posso fazer esse procedimento e achar essa velocidade no avião para ver a correspondência, se ele está correspondendo a esses mesmos valores. Tá? Então, prestem bastante atenção nesse gráfico e nessa tabela, porque isso a gente vai usar lá na parte de polar de arrasto. Aqui, pessoal, a distância de aterragem, também eu entro com uma altitude e densidade e vou ter uma distância. O gráfico é de desempenho e aterragem, pista pavimentada, nivelada e seco, tá? Vento zero, flap 40. Tá? Sem potência e após o toque, frenagem máxima, para o peso máximo de decolagem. Vejam que sempre que a gente alterar alguma coisa aqui, do tipo o vento está de proa, a pista não é nivelada, a pista não é pavimentada, a gente vai variar esses parâmetros aqui. Bom, vamos considerar que estamos dentro dos parâmetros, né, aqui do cabeçalho. Então vamos ver a altitude e densidade, vamos assumir de novo 2.000 pés, o quanto que eu corro no solo se eu tiver, a hora que eu tocar, numa altitude e densidade de 2.000 pés. Eu desço aqui em torno de 800 pés, que dá mais ou menos aqui em torno de 240 metros. Se eu passar por um obstáculo, a distância total, então aí 2.000 pés, eu estou em cima da linha aqui, eu estou a 1.400 pés, que dá em torno aqui de 420 metros. Tá?
as velocidades de stall sem potência em função do peso. Então eu entro com o peso, vejo a configuração que eu estou. Observe que não existe uma configuração lisa, ele dá trem de pouso baixado, flap 40, então essa aqui é a condição de aproximação e pouso, e trem de pouso baixado, flap recolhido. Tá? Então essa não é uma configuração muito comum de fazer o voo. Então a gente entra com peso, vamos pegar a condição de final para pouso. Estou a 2.400 libras. Chego aqui na configuração de pouso, a minha velocidade de stall vai ser alguma coisa aqui em torno de 61 nós. Essa outra curva é uma derivação dessa aqui, pessoal, e a gente usou isso, fez na parte lá de redução de dados. É uma expansão em função, a velocidade de stall em função do ângulo de inclinação. Então aqui a velocidade de stall, né, que a gente pode ter tirado daqui. Né? E a partir daí ver a velocidade de stall à medida que a gente vai inclinando a aeronave. Tá? Então, eu entro com uma velocidade aqui, vejo a inclinação que eu estou e faço a leitura da nova velocidade de stall agora em curva. Bom, vamos falar do equipamento Garmin 530 que nós temos na aeronave. A gente vai dividir o display em seções, né? Vamos começar pela esquerda aqui. Então eu tenho o primeiro botão que eu ligo, né, girando no horário e aumento o volume do rádio. Eu tenho um outro botão, né, que aumenta o volume do indicador ou indicativo do VOR ou ILS. Nós temos esse botão aqui que ele chaveia a frequência standby com a frequência ativa. A mesma coisa, esse outro, a frequência standby no VOR Localizer, tá? A gente faz a troca chaveando, pressionando esse botão aqui. Nós temos esse outro botão aqui que, se clicarmos nele, a janela ativa, né? Esse push aqui, eu passo essa janela ativa, sai do VHF e vem aqui para o VOR Localizer. E esses botões aqui, eu mudo as frequências. Então, o botão externo, tá? Ele muda as frequências aqui na parte inicial. E o botão interno, girando ele muda a frequência aqui, após o ponto. Tá? Então, dependendo onde tiver o botão, ele vai mudar sempre a frequência que ela está standby. Tá? E se eu quero que essa frequência passe ativa, é simplesmente clicar aqui. Bom, nós temos os botões do lado direito. Então, aqui nós temos o zoom, a gente pode dar o zoom na tela, ou se a gente quiser ir direto para um waypoint ou um aeroporto, a gente dá o Direct to aqui e digita o nome do aeroporto que a gente quer. O menu aparecem várias opções aqui para fazer a seleção. Clear é quando eu não quero uma opção, né? Eu posso apagar um dado ou voltar para um menu principal. E Enter é quando eu aceito alguma coisa, né? Eu confirmo. Nós temos esse botão aqui, né? Similar a esse. Os botões externos, eu navego em um nível mais alto ou digitação de números ou de letras. Eu estou na parte assim mais alta, por exemplo, se eu vou digitar letras, eu mudo os campos, né? Os campos é como se eu tenho uma palavra, a primeira letra é um campo, a segunda letra é um campo. Então, se eu quiser mudar o campo, eu estou aqui. Agora, se eu quiser mudar a letra, eu uso o interno. A mesma coisa na parte de menus. Tá? Quando eu mudo o botão externo, eu pego os menus, vamos para essa outra figura aqui, eu estou nos níveis mais altos de menu. Então, quais são os níveis altos do menu? O Nav, o Waypoint, o Auxiliar Group ou Nearest Group. Então, quando eu rodo isso aqui, eu saio, por exemplo, de Nav, o botão externo, vou para o Waypoint e assim por diante. Quando eu entro numa página, por exemplo, eu estou na página Nav, vocês podem ver aqui Nav, ele tem as opções aqui, ó. Se eu rodar o botão interno, eu vou
andar nos submenus do grupo. Repetindo, botão externo, eu navego entre grupos, são os menus de alto nível. Botão interno, eu navego dentro do grupo, nos vários submenus disponíveis. Nós temos também a parte inferior, com vários botões. Então, esse aqui é um botão importante do CDI, ele está informando que os dados, nesse caso, que o GPS é quem está mandando informação lá para o display Aspen. Se eu apertar de novo aqui, ele vai passar que o display Aspen agora está recebendo os dados de VOR Localizer. Então, basicamente aqui, vamos alternar entre GPS e VOR Localizer, quem é a fonte de informação para o display. O OBS pouco utilizado, mensagem, se aparecer alguma mensagem a gente clica, aparece. O Flight Plan a gente usa bastante para fazer o plano de voo, né? E uma vez que volta aqui, né, a gente pode mudar, então, conforme a gente falou, nos grupos, botão externo, ou nesse caso aqui, se eu rodar o botão interno, tá, eu vou navegar nas diversas opções do submenu nave. Então, nesse aqui é o primeiro display, é o default. Eu tenho o desvio lateral aqui em relação à minha rota. Se eu girar uma vez o interno, eu vou para um segundo formato de display, né? Então, aqui vejam que esse formato aqui é diferente desse. O que aconteceu? Simplesmente eu girei o botão interno aqui para um novo submenu. Bom, voltando daqui, uma vez que eu pressiono o Flight Plan, eu vou entrar numa tela desse tipo aqui, e aí eu clico no centro desse botão aqui, ele vai ativar um campo para eu editar. Por exemplo, se eu não quero São José, eu posso escrever outro local, tá? A hora que eu escrevi São José, por exemplo, eu dou um Enter, o campo ativo vai passar para baixo, e aí eu vou editando. Então, basicamente, na parte de Flight Plan, eu vou clicar nesse botão para ativar um campo de edição, aí ele fica iluminado aqui. Botão externo, eu mudo a posição das letras, e o botão interno, eu troco as letras, né? Então, esse é o procedimento. O display Aspen, que está, conforme falado anteriormente, conectado ao GPS. Então, eu tenho esse aqui, por exemplo, nesse instante ele está recebendo o sinal do VOR Localizer. Se eu apertar esse botão CDI aqui, ele vai mudar para GPS, dizendo o seguinte: estou recebendo aqui no display as informações de GPS. Tá? Nós temos aqui também o botão P1 e P2, esse aqui são os ponteiros dos auxílios ou waypoints. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um VOR selecionado lá no meu display Garmin, tá? Ele vai apontar, vai aparecer um ponteiro aqui para aquele display, para aquela estação. Ou se tiver um GPS, também ele vai mostrar a direção. Tá? A mesma coisa o P2, ele vai alternar entre os ponteiros possíveis até eliminar os ponteiros, né? Então, no último toque lá, se eu pressionar, os ponteiros somem. Bom, aqui nós temos dois botões, tá? Para ativação de modos, né? Botão A e B. A janela que está ativa vai estar escrita aqui, o default é Corse e HDG. Então, se eu rodar nesse instante esse botão aqui, eu vou mudar esse curso selecionado aqui, ó. Tá? Se eu, nesse instante aqui, né, que o default HDG está selecionado, eu rodar aqui, o heading bug também vai mudar de posição. Tá? Bom, a extensão disso, se eu pressionar aqui e mudar Corse, vai para IAS, por exemplo. Aí eu vou abrir essa opção aqui de modificar a minha target speed, tá? A minha velocidade target aqui. A mesma coisa nesse botão aqui, se eu mudar para Alt, em vez de HDG Alt, eu posso mudar o target aqui. Tá?
Eu posso mudar também através dessas opções aqui, a altitude mínima, a DH, por exemplo. Se eu pressionar o botão Baro aqui, ele vai habilitar esse campo aqui e eu também, através desse botão, eu posso fazer o ajuste do altímetro. Ele tem também uma opção aqui de apresentar as informações no formato ARC, que ele está agora no formato ARC, ou a formato 360 graus, formato de HSI. Tá? Vai aparecer o meu HSI. Uma coisa muito importante aqui, a gente vai usar muito essa janela aqui. Primeira coisa que ela tem a temperatura que a aeronave está voando. Então, eu estou voando, olha a temperatura. Né? Então, a temperatura externa. Ele também tem ground speed aqui, às vezes para alguma coisa de anemometria, me interessa, outro airspeed aqui ele já está corrigindo. Tá? Então, prestem atenção nessa janela aqui, que ela é muito importante. As outras indicações, pessoal, são indicações convencionais de velocidade indicada, altitude. A razão de subida e descida está aqui esse indicador aqui. E quando eu modifico, por exemplo, eu estou no modo heading aqui, e eu modificar aqui, eu também posso ler qual o heading selecionado aqui. A mesma coisa aqui, eu estou no modo course, se eu girar esse botão aqui, o ponteiro vai se mover, e eu também faço a leitura aqui do course, né, que está selecionado. Nesse caso aqui, o course está em 164 selecionado, e eu estou na proa 163. Bom, pessoal, então encerramos a nossa aula sobre o Corisco. Eu recomendo que vocês deem uma olhada na nossa apostila e no manual de voo da aeronave.